dando boa noite à mais nova participante da nossa roda. Temos o prazer de receber conosco aqui, remoto lá de Brasília, Vilma da Conceição Pinto, diretora da Instituição Fiscal Independente. Vilma, muito obrigado pela disposição em participar da nossa roda. Meu boa noite. Vamos à apresentação do problema, a gente já volta logo para conversar sobre ele. O problema é o seguinte: os planos do Lula para o ano que vem dependem de autorização do Congresso. O Congresso tem a obrigação de votar o orçamento para 2024. Só uma pausazinha aqui para explicar. Isso é a coisa mais normal em qualquer governo. Se elabora o orçamento, o Congresso aprova o orçamento, o Executivo executa o orçamento, ok? Só que está uma enorme de uma confusão. O desafio que o Lula tem pela frente para destravar os projetos sobre o qual a execução das políticas públicas se apoia, esse desafio é enorme. Primeiro, uma explicação do que é esse desafio. E o levantamento foi feito pelo Instituto Nacional de Orçamento Público, o INOP, e a reportagem é de Tainá Farfã. Como manda a lei, em todo novo governo, a corrida orçamentária passa pela elaboração do Plano Plurianual, que precisa ser enviado ao Congresso até 31 de agosto. O PPA serve para nortear as metas do Executivo ao longo de todo o mandato. Mas neste ano, a maratona do governo depende também de mais uma lei. É o novo marco fiscal, que vai substituir o antigo teto de gastos. A regra ainda não foi aprovada e, sem uma definição, a Comissão Mista de Orçamento adiou a aprovação do relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que tem como objetivo apontar as prioridades das políticas públicas de 2024. A LDO serve como base para outra, de nome parecido, a Lei Orçamentária Anual. A LOA estima as receitas e despesas do exercício financeiro e o prazo para o governo enviar a peça ao Congresso vence no dia 31 de agosto. O ministro Fernando Haddad disse nessa semana que, além de cumprir os prazos, quer deixar claro na peça orçamentária que as previsões de despesas e receitas são alcançáveis. Ele citou como exemplo as vitórias judiciais de matérias tributárias que devem elevar a arrecadação em 2024. Mas, para fechar as contas públicas, será necessário também mudanças em leis que estão no Congresso. Entre elas, a lei que devolve ao fisco o voto de desempate do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. A lei já aprovada pelos deputados precisa passar pelo Senado e, se houver mudanças, retornará à Câmara. O Senado também precisa se debruçar sobre o maior dos temas, a reforma tributária, que só começou a tramitar nesta semana e, se alterada, volta para a Câmara. Haddad reconhece que ter a reforma tributária, o PL do CARF e o novo marco fiscal aprovados seria o cenário ideal para um cálculo mais preciso da peça orçamentária. O equilíbrio das contas do governo em 2024 depende também da taxação dos fundos exclusivos de investimentos, conhecidos como fundos dos super ricos. Mas o projeto de lei ainda não saiu. O Congresso tem ainda que aprovar a medida provisória de maio, que prevê a taxação dos fundos offshore. É da aprovação dessas medidas que a Fazenda prevê a compensação para a renúncia fiscal com o aumento da faixa de isenção do imposto de renda para R$ 2.640. E no dia 22 de setembro, termina o prazo para o Congresso votar a medida provisória do governo que passou a taxar as apostas esportivas. Mais uma fonte de receita com a qual Haddad espera contar para compor o orçamento de 2024. Dentro do orçamento, o time, o calendário faz diferença. E dessas matérias, nem todas vão conseguir compor o quebra-cabeça. O quebra-cabeça não será perfeito, porque as peças são de jogos diferentes. Então, nós não teremos um quadro perfeito, nós teremos o quadro possível. Vilma, eu queria voltar a 2 pontos. Um que a gente ouviu da nossa repórter, quando ela fala a dificuldade de ter uma peça orçamentária com nível de precisão. Ela está assinalando um problema que é entender o que é possível ou não. Qual é o tamanho desse problema? Bom, boa noite, um prazer estar aqui. A gente tem uma certa dificuldade em identificar um pouco da questão dentro dessa peça orçamentária, dentro do projeto que vai ser encaminhado pelo Poder Executivo até final desse mês, quais são as medidas que vão ser colocadas nessa peça orçamentária para alcançar o déficit fiscal de zero, né, de zerar o déficit para o ano que vem. Então, se a gente considerar
números do próprio Poder Executivo, né? No início do mês passado foi divulgado as projeções relativas ao primeiro semestre do ano e foi evidenciado dentro de um cenário base, né, de projeção do Tesouro Nacional um déficit de 1,3% do PIB para o ano que vem, sendo que a meta é de zerar esse déficit. Então, precisaria de um esforço, a peça orçamentária precisaria contemplar um esforço de pelo menos 1,3%, pontos percentuais do PIB, para que a gente consiga ter um cenário crível. E essas medidas podem vir de diversas formas. Hoje a gente ainda não tem clareza de todas as medidas necessárias e que vão ser, de fato, consideradas nesse horizonte de tempo que é até o final desse mês. Vilma, você é uma especialista em números, traduz para nós ponto percentual, 1,3 ponto percentual do PIB vai dar uns 400 bi, é isso? Daria algo como 130, bem menos, então, ok. 120 bilhões de do reais. Nosso PIB. Adicionais, ok. Isso. Caio, eu brinquei no começo dessa edição que a água está batendo no bumbum do governo. O que eu queria dizer é exatamente isso que a Vilma está nos trazendo. Precisa fazer um esforço adicional desse tamanho para cumprir uma promessa que, de saída, muita gente disse que era talvez um pouco ambiciosa demais. E aí? Bom, Elian, isso está em construção, né? A gente tem que colocar na mesa, eu acredito, o componente da reforma ministerial como uma aposta política do governo para facilitar esse processo. Ainda assim, eu tenho dúvidas de que esse componente da reforma ministerial, que está em curso, ele será suficiente para ajudar nesse contexto da conjuntura econômica. Por quê? Porque se no primeiro semestre as agendas eram convergentes do Congresso do Palácio do Planalto, estamos falando de reforma tributária, estamos falando de arcabouço fiscal, então fica tudo legal, porque um lado quer, o outro lado quer, não haveria problemas. Agora, para o segundo semestre, você tem uma divergência das agendas, ou pelo menos de parte das agendas. Não estou falando, claro, de reforma tributária, mas estou falando, por exemplo, taxação de offshore, né, que é o que está dando maior problema nos últimos dias. E aí tem uma divergência quase que ideológica, né, em termos de política econômica, em termos de fiscalismo versus expansionismo. Tem uma divergência na receita, né, de país. Né? O Congresso majoritariamente olhando para um lado, sendo mais fiscalista, tentando buscar um equilíbrio de contas, e o governo querendo atacar um lado só. Então, ainda que haja uma solução na cabeça do Palácio do Planalto, essa solução é uma ampliação da base aliada, essa solução, não vejo tão imediatamente ela resolver um problema que, no fundo, ele não é político, ele é divisão de pensamento econômico, de uma divergência de receita de bolo, né, de uma receita econômica para o país. Não vejo ali, em alguns pontos, ainda uma solução, a não ser que haja uma troca, né, que o governo ceda em alguma coisa, ou uma reforma administrativa, ou um corte de despesas, e o Congresso ceda em alguma dessas agendas que a equipe econômica quer impor. Você ia falar? Não vou passar para a Renata. De que maneira o Haddad acha que resolve esse bolo em 15 dias? Bem, primeiro com a votação do marco fiscal, que precisa sair, começando a fazer essa roda Na verdade, essa roda não, né? Essa linha, essa fila de projetos na Câmara andar, no Congresso como um todo. Eles precisam que isso prospere, daí o que um integrante do Centrão chamou de desespero, aliados do governo, né, integrantes do governo vão chamar de agilidade, mas daí o tempo de resposta de Fernando Haddad a partir do momento em que Lira mandou os sinais que não tinha gostado nada das declarações que ele deu. Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, sabe que precisa de uma Câmara operante e um Congresso como um todo, né, jogando junto para começar a desenrolar esse novelo. Sim, a gente tem um problema de prazo, tem um problema de um projeto que está ligado ao outro, portanto, cria essa insegurança de como a coisa vai se resolver. Mas me parece que o maior problema mesmo é a questão da receita, que ainda que da receita que precisa sair de algum lugar, né, e não se sabe ainda de onde, não está exatamente nesse gargalo de um projeto que depende do outro para sair. Porque a história, assim, o histórico do Congresso é de que, de uma forma ou de outra, essas coisas acabam se resolvendo. Vou dar um exemplo.
algumas semanas, isso me parece que, se me não falha na memória, foi antes do recesso parlamentar. A Fazenda foi até o Tribunal de Contas da União para dizer, olha, a gente tem um problema. E não estavam nem contando com esses atrasos na aprovação de marco fiscal e por aí vai. Entre a aprovação do marco fiscal e o envio e as contas, né, até o final do ano, a gente vai ter o envio do orçamento, a gente vai ter um hiato e a gente vai precisar recompor o mínimo de saúde e educação, só que a gente não tem previsão orçamentária nesse ano, porque o orçamento foi feito com a lógica do teto de gastos no ano passado. E aí tem uma conta mais ou menos de 30 bilhões que vai ter que resolver. E o Tribunal de Contas da União já tinha dado ali um indicativo, não, tudo bem, tem como ajeitar. Do ponto de vista legal, me parece que vai haver caminhos. A questão é como fazer surgir a arrecadação para o governo. Esse é um problema muito mais difícil de Haddad resolver. Eu vou passar para a Vilma mais uma vez, Raquel. Vilma, você como diretora da Instituição Fiscal Independente, você consegue identificar, por exemplo, o governo se apressou em lançar o PAC na sexta-feira passada, com promessas ou com a intenção, digamos assim, de enorme dispêndio. De onde vai vir esse dinheiro? Bom, a gente tem dentro do orçamento e do novo arcabouço fiscal, que ainda encontra-se em tramitação, a previsão de ter um crescimento real dos gastos. A gente ainda tem incertezas em torno das fontes de recurso, mas a gente tem um mínimo, e o governo sinalizando isso no novo arcabouço fiscal, criando o mínimo de gasto para investimento. Agora a gente tem o anúncio do novo PAC, mas pelo que está sendo sinalizado, a distribuição ela não vem de recursos somente do orçamento da União, mas também teria a contribuição de investimentos de estatais e a participação do próprio setor privado. Então, nesse sentido, e eu acho que nesse desenho, o contorno dado ao novo arcabouço fiscal, ele até cria um limitador, ainda que há um teto de crescimento real de 2,5% e um piso de 0,6%, eu acho que cria um limitador para a expansão dessas despesas. Eu acho que o gargalo principal, como já foi colocado, está no ponto de vista das receitas, Como que o governo vai conseguir, em apenas 15 dias, transformar todas essas sinalizações de que ele vai conseguir zerar o déficit para o ano que vem em materialização, em propostas concretas e que possam ser colocadas na peça orçamentária. Na sua experiência, Vilma, cuidando de finanças públicas, você acha que o Congresso entrega a arrecadação que o governo pede? Eu acho que são desafios muito grandes nesse sentido e depende também muito das propostas que vão ser encaminhadas e o time para que isso seja colocado, Tem algumas sinalizações e intenções que já foram postas pelo Executivo, mas que ainda não se materializaram na forma de propostas. Então, acho que ainda tem uma incerteza grande, e os últimos acontecimentos também reforçam um pouco dessa incerteza em torno dessas medidas. Raquel, para encerrar contigo, o relator de toda essa matéria da LDO, da apresentação, da elaboração do orçamento, deputado Danilo Fortes, tem dado declarações contundentes, dizendo ele está achando que a atual situação criou uma enorme insegurança do ponto de vista do que é possível e o que não é possível. Ele tem razão? Ele tem razão, William, e Danilo Fortes é um deputado muito próximo de Arthur Lira. Eu acho que o grande embate está entre Arthur Lira e Fernando Haddad, foi evidenciado aí na confusão dessas declarações que aconteceram essa semana e tem um embate de fundo aí. O ministro Fernando Haddad, como a gente viu na reportagem, ele está insistindo nessas medidas que ele chama de colocar os ricos dentro do imposto de renda. É daí que ele quer tirar o dinheiro. E toda vez que ele fala nisso, o Arthur Lira dá uma resposta quase que retórica e diz: você precisa de recurso? Faça uma reforma administrativa. Mande para o Congresso uma reforma administrativa. Lira sabe que o governo Lula não vai fazer isso.
porque vai contra o que o governo pensa, o que o PT quer. Tem ali alguns planos, o Gustavo Uribe até trazia mais cedo, sendo gestados no Ministério da Gestão, mas sendo planejados no Ministério da Gestão, mas que estão muito longe de uma alternativa para economizar recursos. Então, é um jogo entre os dois. O Haddad pede, eu quero taxar os mais ricos para fechar o meu gap. O Arthur Lira diz, não. Faça o dever de casa e economize recursos. Eu queria agradecer aqui a Vilma da Conceição Pinto, diretora da Instituição Fiscal Independente, sua disposição de participar da nossa roda. Muito obrigado e boa noite, Vilma. Obrigada, boa noite. Pessoal, a gente vai para o break. Na volta, os planos ou sonhos, como vocês quiserem, de Javier Milei para tentar salvar a economia da Argentina. Até já.